funciona o Robust Transform Maps do ServiceNow. Então, nós temos aqui um data source, nesse caso aqui é uma planilha de Excel. A gente encontra aqui em System Import Sets Administration Data Source. Vou mostrar aqui, ó. Tá aqui, eu acabei de subir. Então, isso aqui eu subi através do Load Data, né? Que é um aplicativo do Load Data, que a gente consegue apontar uma planilha do Excel local. E aí, ele vai criar uma tabela interna com o mesmo nome do Excel e vai carregar os dados do Excel. E aí, depois disso, essa planilha ela vai se transformar num data source que vai ficar permanentemente aqui atachada no ServiceNow, nessa área aqui. E aqui a gente tem a tabela que foi criada, que é chamada de Import Set Table. Então, se eu vier aqui dar um copy e fazer um list nessa tabela, eu vou ver o conteúdo da minha tabela de Excel em cada um desses import sets. Então, cada um desses números aqui é uma carga que foi feita, que eu fiz todas essas cargas de teste. A última está aqui. Então, vou filtrar aqui pela 46, a única. A gente vê que aquela Excel que eu fiz, ele tem três linhas, ele tem três colunas, tá? Coluna Name, Serial Number e Type. Todas essas outras colunas aqui faz parte da estrutura padrão da Import Set, da tabela Import Set. Então, por que a tabela que eu coloquei de Excel tem essas três colunas aqui? Porque eu quero que o objetivo é que essa linha aqui, essa primeira aqui, ela caia na tabela Windows Server. E essa outra, ela vá para a tabela Linux, tá? Tabela Linux. Deixa eu colocar aqui, ó, nessa tabela Linux. Então, quem vai fazer isso vai ser exatamente quem? O Robot Transform Maps que a gente criou. Bom, então vamos ver funcionando primeiro. A primeira coisa que a gente faz, depois que fez o upload da planilha e foi criada a tabela, nós temos que puxar os dados desta tabela do Excel e trazer para dentro deste import set, porque ela está vazia por enquanto. Então eu venho aqui em Load All Records. Eu fazendo isso, a partir do momento que eu clico aqui, ele vai criar um registro novo de import set lá, tá? Então, vamos fazer isso. Ó, ele encontrou duas linhas, né, no meu Excel e inseriu as duas na tabela. Que tabela que ele inseriu? Naquela que é o import set. Então vamos lá, vamos criar aqui para a gente ver o que ele trouxe para essa tabela. Ó, veja que ele criou a 67, tá? Ele criou a 67 e mostrou aqui que trouxe duas linhas lá do Excel. Bom, aqui está com o status pendente, por quê? Porque ainda não está nessas duas tabelas. Então, para que saia de status pendente e passa para process, nós temos que transformar esses dados através do Robot Transform. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu vou vir aqui agora e vou criar e vou rodar o meu Transform Maps. Pronto. Aí, vamos ver aqui o que aconteceu. Ó, agora sim, ele inseriu, né, dois registros. Esses dois registros estão aqui distribuídos nessas duas tabelas, um em cada tabela. Então, o servidor Linux, ele veio para cá, tem um número de série aqui, e o servidor Windows veio para cá. Agora, se eu repetir esse processo mais uma vez, eu venho aqui em Data Source e vou fazer uma próxima carga, ele vai criar um outro registro de import set, vai trazer duas vezes, aliás, vai trazer as mesmas linhas para a mesma tabela, vai inserir as duas linhas na mesma tabela, porém numa área diferente dessa tabela aqui, porque essa agora ela está amarrada a outro import set, ela está agora na 68, porque a 67 a gente acabou de processar, né? Que a 67 é que está aqui. Então, o que acontece se eu processar a 68 agora? Olha lá. Vamos ver o que ele fez? Ó,
não fez nada. Ele atualizou, tá vendo? Ele fala que ele atualizou, mas ele não inseriu nada. Por quê? A ideia não é inserir mesmo, porque se fosse assim, a cada vez que rodasse a transformação, ele ia criar uma duplicação no CMDB. E a ideia é que ele não duplique nada. Então, veja, se eu dar um F5 aqui, ó, não foi criado nada desse lado e nada desse lado. Ele fala que foi atualizado, por quê? Porque o campo update, ele foi atualizado com o horário, ó, tá vendo? Nós estamos em 8h16, né? Ó, e aqui 8h15. Então, de qualquer forma, ele atualizou o campo aqui, ele atualizou o IC neste campo. Então, é por isso que ele fala que foi feita a atualização. Mas isso não quer dizer que essa atualização atingiu esses campos aqui. Poderia ter atingido se caso eu tivesse feito qualquer alteração em qualquer um desses campos aqui, tá? Mas não foi feito nenhum campo. Então, essa é a ideia do Transform Maps, né? Ele tem um IRE próprio, que eu vou mostrar para vocês, que é uma forma de identificar se aquele C já existe na CMDB para evitar duplicação. E então, se eu colocar um outro registro novo que ainda não existe nessas tabelas, aí sim ele vai criar, tá bom? Mas enquanto tiver o número de série igual, que é o campo que eu optei para escolher como campo-chave, ele vai sempre apenas atualizar ou campo update ou então os demais atributos que chegarem novos aqui. Então vamos fazer exatamente isso. Vamos colocar, vamos mostrar aqui como é que funciona o RT, tá? Como que foi feita toda essa customização. Então, aqui no próprio data source eu tenho que escolher se eu quero um transform aquele bem simples do servo sinal ou um robot transformers. Como eu coloquei o robot transformers aqui, eu preciso também criar um transform definition. Então a gente faz as duas coisas num único botão. Quando você clica aqui em new, você coloca aqui o nome do seu RTE, aponta a tabela manualmente aqui, a gente precisa lembrar o nome da tabela do data source. E aí aqui a gente pode aproveitar e criar a partir daqui também um transform definition através da lupa. Então a gente dá um novo aqui e tem que escolher o ETL definition nesse caso aqui, tá? E a gente dá um nome qualquer. A gente pode dar um nome qualquer para o nosso ETL definition. E aqui a gente tem as duas coisas, o RTE e o ETL definition, que é justamente o que a gente está vendo aqui, ó. Eu criei o ETL, o robot transform como ETL, na verdade devia ser RTE, mas tudo bem. E o transform como ETL, pode ser o mesmo nome, não tem problema. E o segundo passo é a gente fazer o quê? Começar a customizar o nosso Transform Definition. Então, vou mostrar para vocês como que funciona toda essa customização para fazer esse desmembramento automático. Bom, primeira coisa a gente tem que ver aqui que são 4 abas que a gente vai ter que preencher, tá? 2 delas são a parte de extração de dados e as outras 2 são de transformação de dados, tá? Então, o que a gente vai colocar aqui em ETL Entities? São todas as tabelas que vão participar do processo do começo ao fim dessa esteira de dados. Então, a primeira tabela é a própria import set, que é aquela que a gente criou, né? Então, nós temos que criar nesse formato aqui, ó, o import set, o patch tem que estar vazio, tá? Todos têm que ficar com o true aqui, como run business role. Synchronization insert é bom que fique todos como true também, tá? Deixe todos como true. O que pode acontecer de deixar todos como true é ficar mais lento a, a sincronização, né? Então, quando a gente deixa como false, fica um pouco mais rápido. Só que a gente pode correr um certo risco aí, porque a sincronização significa o seguinte, olha, a próxima tabela que for preenchida, ela, às vezes ela vai depender de dados de uma planilha de uma tabela anterior. Então, se essa tabela anterior ainda não estiver totalmente populada, pode ser que
a próxima tabela não encontre aquele dado que precisa, e aí começa a dar problema no script, a menos que a gente corrija isso previamente na ordem que as coisas vão rodar aqui. A gente tem uma ordem aqui, tá? Mas isso aqui, independente da ordem que a gente colocar, esse insert aqui, ele garante que a próxima tabela vai poder contar com todos os dados da tabela anterior. Então, dependendo do alto número de volume de registros, talvez não valha a pena a gente deixar isso inserido aqui, porque senão a próxima tabela ela vai fazer uma checagem de todos os itens antes de ela começar a ser populada. Ah, isso aqui que eu preciso existe? Existe, existe, existe? Ah, então tá bom. Depois que eu tiver certeza que tudo existe, eu vou começar a popular minha tabela. E esse tempo pode diluir aí um pouco diluir não, diminuir um pouco a performance da cópia. Mas como a gente está com poucos registros, é só demonstração, estou deixando tudo como true. Bom, então essa aqui é a primeira definição que a gente vai fazer, deixando o pet vazio. Lembrando que quando a gente clica aqui, quando a gente cria um, um novo, ele coloca o pet como sendo, às vezes, como mandatório. Por exemplo, no import aqui, ó, pode ser que ele coloque mandatório. Nesse caso aqui não colocou, mas às vezes pode aparecer uma estrelinha vermelha aqui. Caso apareça, coloca qualquer coisa aqui só para preencher o campo. E aí depois, quando ele cair aqui nessa tabela, a gente clica em cima de pet aqui e deleta, tá? Porque às vezes o formulário está como um campo mandatório por padrão. Bom, mas tem que ficar vazio aqui, tá? A segunda que a gente vai fazer é o quê? É a segunda tabela da esteira. A primeira é import set e a segunda vai ser a temp. A temp a gente pode colocar um pet aqui com o mesmo nome, então não tem problema, pode ser temp temp. Pode repetir o nome aqui. E na tabela a gente não coloca nada, tá? Porque isso é uma tabela que ele vai criar temporariamente durante a cópia e depois ela vai sumir. E ele que vai dar um nome, certo? Sinal que vai dar um nome interno, a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Depois a gente coloca as tabelas de destino. Nesse caso, eu coloquei Linux e aqui a gente precisa apontar, então, qual que são os nomes das tabelas de destino. Nesse caso aqui, a Linux, CMDB-CI Linux Server e CMDB-CI Win Server, são as tabelas existentes na Service Sinal. Então, esse daqui não são os paths, aqui é o nome da tabela. O path a gente pode colocar qualquer nome. Eu coloquei em minúsculo para a gente poder diferenciar o que é path e o que é name, tá? Aqui poderia ter feito a mesma coisa em temp aqui também, ter colocado em minúsculo, mas não tem problema. Bom, aí da segunda aba a gente vai começar a colocar os campos que existem em cada uma dessas entidades. Então, no caso aqui da import set, nós temos que colocar os 3 campos que existem na tabela do Excel, tá? Então nós vamos colocar o name, nesse caso aqui, o serial number, e também vamos colocar o type, porque o type a gente vai precisar para o script rodar. Eu vou explicar depois. Por que a gente tem esse campo type? Eu vou abrir a planilha do Excel aqui para explicar. Ó, tá vendo aqui que a gente tem 3 campos nessa planilha? Ó, a gente tem o campo name, que é o nome do servidor, serial number, e tem esse campo type. Esse campo type aqui é simplesmente uma palavra-chave qualquer que o script vai procurar durante a carga. Então, assim, aqui ele vai falar o seguinte, olha, nessa linha, no campo type, existe a palavra Windows? Sim, então leva esse registro lá para a tabela Windows. Ah, esse aqui existe Windows não, mas existe Linux, então leva isso aqui lá para a tabela Linux, tá? Então esse campo type ele tem que chegar até a temp, porque é na temp que a gente vai rodar esse script que vai fazer esse desmembramento aí de informações. Bom, por padrão, o Policy ele vem como, como false e, e aí o que acontece? A gente precisa determinar qual que vai ser a nossa primary key aqui. Nesse caso, eu escolhi o serial number, para que, como que toda a carga, né, a gente sabe que nunca muda o serial number de um computador, então é a informação mais segura para a gente usar para identificar aquele notebook, aquele computador, aquele desktop como sendo único.
aliás, aquele servidor, né? E aqui, no Operation, a gente não precisa colocar nada, tá? Não precisa colocar nada porque os dados da planilha, eles vão do jeito que está lá para a CMDB. A gente não precisa fazer nenhuma alteração daqueles dados. Então, não tem necessidade de manipular esses dados. A gente só está passando de um lugar para o outro. Então, eu mostrei aqui, né, os campos que a gente tem da import set, que são os mesmos campos da tabela. Agora aqui, o que acontece? Nesse file path, a gente precisa colocar o nome que a tabela, aquela tabela, quando ela foi criada automaticamente, ela criou esses campos aqui, ó. Esses nomes aqui foi dado pelo próprio ServiceNow. Basicamente começa com o underscore e se tiver espaço entre o nome do campo, ele mesmo coloca um hífen e todos em minúsculo. Tá? Então tudo isso aqui é feito pelo ServiceNow. Então, quando a gente clica aqui para criar um campo novo, a gente tem que lembrar o nome desse campo. Se a gente não lembrar, o que a gente pode fazer? A gente vem aqui no nome da tabela, tá? O ETL Data Source, coloca aqui, ó, o ETL Data Source, list. E aqui nós vamos ver o quê? Nós vamos ver o label. Nós não vamos ver o ETL Data Source.list. Aqui a gente vai ver o nome do campo, o label do campo. A gente não está vendo de fato o nome do campo. Então, para ver, o que a gente precisa? A gente precisa de um plugin, que é esse plugin aqui, ó. Esse aqui, ó, SINUtil Tools Show Technical Names. Então a gente precisa dar o copy aqui, ó, nesses números aqui, nesses nomes, e colar aqui, ó. E colar aqui no momento que a gente estiver criando esses patches aqui, tá? Foi de lá que eu retirei essas informações. Embora não precisa pensar muito, não precisa buscar, porque aqui é meio padrão. Se você tem um nome só, uma palavra só, ele vai transformar ela em minúsculo e colocar o U na frente. Se tem duas palavras, ele vai colocar o U na frente, underscore, as duas palavras com um hífen no meio, tá? Bom, agora vamos fazer a mesma coisa para as próximas. Nós temos que fazer em todos os campos. Agora nós vamos definir os campos da temp. Vamos definir os campos da temp. Então, a temp é a próxima tabela. Na temp, nós temos que colocar o quê? Temos que colocar os mesmos nomes que estão lá na planilha do Excel. E no patch, nós podemos colocar qualquer coisa aqui. Tá? Qualquer nome. Qualquer nome. Não tem problema. Isso aqui é livre, tá? Eu posso colocar da forma que está aqui, ó. Repita os mesmos nomes em minúsculo. E aqui nós temos que deixar tudo como false. Na verdade, assim, não faz muita diferença se colocar como true, como false aqui. Mas deixa tudo como false. Por quê? Porque essa tabela temp, ela sempre vai estar vazia na primeira carga. Então, isso aqui acaba não sendo relevante. Tá? Isso aqui só é relevante se caso a gente desconfia que na tabela de destino tenha pelo menos alguma coisa. Mas como ela está vazia, tanto faz. Mas eu deixo em false mesmo. E não precisa colocar nada de operador também. Agora, como é que cria essa entidade temp? Veja, a entidade temp, eu falei, nós não temos que colocar o nome da tabela, né? Acabei de falar. Ah, tá bom. E aí depois as duas outras entidades, nós vamos ter que mapear os campos. Então veja que aqui, os mesmos campos que tem na import, tem na temp também. Agora na Linux, não existe a necessidade na Linux de a gente colocar o campo type. Nós vamos colocar apenas o quê? Os nomes que existe na CMDB, aqui já não é mais no Excel, tá? Aqui é os próprios nomes que existem nessa tabela do Excel e também quais são os nomes que aparecem no plugin, que na verdade são os mesmos aqui, só que sem o U na frente, porque é uma tabela da própria ServiceNow, não é customizada, por isso que não tem o U. Então, esses são os campos que vão receber dados lá na tabela.
E aqui esses dois é a mesma coisa, a gente faz a mesma coisa para o Windows. Coloca os nomes que estão exatamente lá como label na tabela original, e aqui a gente coloca os nomes que aparecem no plugin. Bom, aqui eu preciso determinar qual que é o campo de referência. Nesse caso eu coloquei true aqui, porque eu quero que o serial number seja a minha primary key. A mesma coisa na Linux. Tá? Linux, se eu olhar aqui os campos, olha, veja que o número de série está com true. Perfeito. Aí depois disso, na terceira aba, nós vamos. Aqui a parte de extração de dados acabou, tá? Nós vamos começar agora a fazer os mapeamentos. Então, esses dois aqui são mapeamentos. O primeiro mapeamento que a gente vai fazer é mapear as entidades. Ou seja, dessas entidades aqui, quem que vai enviar dados para qual, quem que vai ser o depara. E aqui a gente coloca a ordem também que isso vai acontecer. Então, nós vamos fazer isso em 3 passos. No primeiro passo, tudo que tiver na import vai para temp. No segundo passo, tudo que tiver no temp vai para Unix. E no terceiro passo, tudo que tiver na temp também vai para Windows, tá? Dependendo das condições do script. Então a gente vai dar um nome para cada um desses passos. Esse aqui vai ser import to temp. Esse vai ser temp to Linux. E esse temp to Windows, tá? A gente pode dar o nome que a gente quer, só como referência aqui. Então a gente já fez o grosso, tá? Que é o mapeamento das entidades. Agora a gente vai refinar e dizer dessas tabelas aqui, quais campos que tem que sair daqui e vir para cá. É aqui que a gente faz isso. Então nós podemos fazer uma por uma. Vamos começar da primeira, que é o import to temp. Né? São 3 campos que a gente precisa levar da import para temp, que é name para name. São os mesmos nomes, né? Porque na verdade a gente deu os mesmos nomes que tem na import set, a gente deu para temp. Os patches aqui são diferentes, mas na verdade a gente precisa aplicar, aqui a gente precisa colocar apenas o nome principal, tá? Que é esse nome aqui, ó. É esse nome aqui que ele está pegando. Não é do patch e também não é da tabela, é daqui, ó. Então, como a gente colocou tudo igual, ó, o nome das tabelas, o nome dos campos da tabela, quer dizer, por exemplo, aqui, ó, import. Aqui são os nomes dos campos. É esse nome aqui, é esse nome que ele está pegando. Então a gente colocou name, serial number e type, né? Então aqui ele está fazendo a mesma coisa. Ele está pegando os nomes que a gente colocou lá, tá? E aí a gente vai fazer a mesma coisa no quê? Nos outros, tá? Aqui eu filtrei só para a gente mostrar aqui o, o import to temp. Aqui a gente coloca sempre, quando se trata de preencher a temp, a gente coloca como 100, tá? Para dar prioridade para a temp, porque ela precisa estar preenchida em primeiro lugar para depois começar a rodar os scripts de distribuição de dados nas próximas tabelas. Saindo daqui, vamos ver a próxima entidade. Vamos colocar o temp to Linux, por exemplo. O temp to Linux a gente só precisa levar 2. Nós vamos levar apenas 2. Vamos levar apenas o nome e o serial number lá para a CMDB. E por isso que ela está com uma ordem aqui, ó, de 200. Por quê? Para dar tempo da temp ser populada antes de a gente antes de rodar o script. Eu vou falar que script é esse, tá? E a mesma coisa acontece com Linux, com Windows. Tá? A gente pode deixar no 200 também, não tem problema. Que aí a distribuição vai acontecer ao mesmo tempo, ou seja, essas duas tabelas, Windows e Linux, elas vão ser populadas ao mesmo tempo. Bom, uma vez tendo isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa rodar os scripts. Tá? Os scripts acontecem nessa fase aqui do mapeamento das entidades. Então, aqui a gente vai ter aqui, ó, tem alguma condição, qual a condição de levar esses dados para cá? Vai levar tudo que está mapeado aqui? Todos os dados que estão mapeados aqui? Ou tem alguma condição? Da import para temp, não. Porque a gente quer que tudo vai para temp. Agora, da temp para CMDB, sim.
Então aqui a gente tem um script dizendo o seguinte, olha, vou abrir aqui o script. Ó, se na minha entidade temp, no campo type, tá, existir a palavra Linux, então marca essas linhas como verdadeira. Caso contrário, elas vão ser falsas. É isso que esse script está falando. E somente as linhas verdadeiras vão para essa tabela Linux aqui. Tá? Aqui é a tabela da CMDB. Então, como só existe uma linha, então ela vai fazer o input. A mesma coisa a gente coloca aqui em Windows também. Na tabela temp. E veja que esse temp aqui, nós estamos pegando o quê? Nós estamos pegando o nome do pet, tá? Lembre-se que esse daqui é o nome do pet, não é o nome do name. Como eu coloquei o temp, o pet do temp, como sendo temp também, precisa deixar isso colorido. Quando você coloca o nome certinho aqui, ó, quando a gente coloca o nome certinho do pet, da temp, ele muda de cor para verde, tá vendo? E o ponto type é o nome do campo que a gente definiu lá como a gente queria que fosse. Eu coloquei type em minúsculo, que, tá? Então, esses dois nomes aqui é a gente que define no momento. A gente só tem que lembrar que aqui é pet e aqui é o nome do campo. Não tem o nome da entidade. O nome da entidade não vai entrar aqui, tá? Então, vamos relembrar aqui, ó, qual que é o nome da entidade e qual que é o nome do pet. Vamos lá de volta para a gente lembrar que isso aqui é super importante, senão não vai funcionar. Ó, veja que eu coloquei temp, temp. Se eu tivesse colocado banana aqui, ó, por exemplo, eu teria que colocar banana.type lá, tá? Mas eu coloquei temp. Então é esse nome que ele está pegando. E aqui ele está pegando o nome do campo. Lembra que eu tenho um campo chamado type. Ó, ele type aqui. Se eu tivesse colocado type maiúsculo aqui, eu teria que colocar ponto type maiúsculo lá. Fazendo isso, basta a gente vir aqui em Data Source, fazer a carga, né? A gente faz a carga aqui e roda o Transform Maps. Ah, eu quero fazer atualização disso aqui para testar em alguma outra coisa para ver se está funcionando. Então a gente vem aqui, a gente pode fazer o download desse cara aqui, né? Ele acabou de fazer o download e eu posso mudar isso aqui. Eu posso fazer um incremento de informações, colocar mais dados. Posso colocar mais dados aqui, colocar outros servidores Linux aqui, por exemplo. Tá? Se eu salvar isso daqui, eu posso subir novamente no meu dataset com esse mesmo nome, eu não preciso renomear, tá? Então, se eu quiser colocar aqui, ó, escolher aquele arquivo que eu acabei de editar, acho que está no download, né? Esse aqui, ó. Pronto. E eu fizer um load e rodar o Transforms, vamos ver o que ele fez. Vamos lá, ele inseriu mais 16 registros. Nossa, deixa eu dar um refresh aqui. Veja que o BR Linux só tem um, né? E ele vai adicionar os demais, ó. Eu tenho um de cada, tá? E eles não existem aqui na tabela Windows. Windows não mexeu nada porque eu não fiz nada em Windows. Então, assim que funciona o Robot Transformer.